Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu lhes trago a catuaba. Ela é muito conhecida do norte e no nordeste do nosso país. É uma planta que veio da Amazônia. Ela cresce em torno de 3 metros de altura. Existem 4 tipos de catuaba e essas 4 eles dizem que tem um poder afrodisíaco muito forte. Mas eu vou falar especificamente da mirando, que é a mais conhecida e a mais procurada. Ela, a casca, ela tem as substâncias fitoquímicos dela aparentam uma cor meio que avermelhada, meio que marrom. Então, quando a gente faz o chá, que as propriedades são soltas, a gente percebe uma certa característica marrom na água, né? Parece uma água com barro, barrenta. Essa é a casca da catuaba. Ela trata uma série de doenças e ela é mais conhecida pelos índios tupis da Amazônia, eles descobriram essa casca, né, a catuaba, porque ela tem um poder sexual muito forte. Então eles disseram que na hora de copular, de ter a relação sexual, eles utilizavam um chá da casca para aumento, né, de libido e tudo mais. E dizem que o poder é fantástico, por isso que ela é conhecida como catuaba, poder afrodisíaco. Ela trata uma série de doenças. Trata o nosso cansaço, ela te revigora o organismo, porque normalmente a gente tem um esgotamento mental, orgânico, e com o chá você consegue recuperar o seu organismo com mais rapidez, com mais facilidade do que as outras ervas. Ela trata a falta de memória, porque às vezes a gente tem uma falência mental, o cansaço, você, não estou conseguindo pensar, não estou conseguindo me concentrar. Toma o chá da catuaba que a sua concentração volta e a sua mente ela fica revigorada. A neurastenia, psicológico, fraqueza. Então, quando você tem uma fraqueza orgânica, que o seu sistema nervoso central não está respondendo, ele repõe o seu sistema nervoso central e faz com que o seu organismo seja revigorado e funcione naturalmente. Ela trata também a impotência sexual, né, porque ela é muito conhecida por essa parte sexual, e também o nervosismo. Se você tem problemas de nervosismo, irritabilidade, tudo te incomoda, te irrita, você está com alguma debilidade orgânica. Então utilize o chá da casca que você vai melhorar, porque você vai revigorá-lo e ele vai responder com mais rapidez. Estudos comprovados também, identificam a cura da depressão, o auxílio na depressão e na fadiga, porque a gente às vezes esgota o nosso organismo com uma série de fatores, estudo, trabalho, criança e etc. Usar muito a mente, ela nos ajuda nessa parte, revigora toda essas falências que nós temos temporárias do nosso organismo, assim eu posso te dizer. Ela trata a doença de Parkinson. Foi feito um estudo em 2008 e esse estudo foi comprovado que a doença ela regrediu grandemente através do trabalho e tratamento do chá da casca da catuaba. Ela traz um aumento e liberação de serotonina e melatonina do nosso organismo. Então, às vezes a gente faz passa no médico, no psicólogo, no psiquiatra, e ele medica alguns medicamentos com serotonina para melhorar o seu humor, para melhorar a sua resposta, né, orgânica de humor, de bem-estar. Então dizem que a serotonina, ela liberada naturalmente, dá um bem-estar. Você se sente melhor, você se sente mais seguro e tudo mais. Então, ela tem um trabalho de aumento e liberação desses dois componentes, essas duas substâncias, que foi feito um estudo químico em relação a isso em 2005 e foi comprovado a melhoria do humor. Como eu falei, ela tonifica o organismo, ela trata a ansiedade, ela melhora o seu organismo, recupera mais rapidamente e você se sente mais disposto e melhor. Tratamento de prevenção da isquemia. Por quê? Você vai evitar um AVC, um acidente vascular cerebral. No tratamento da isquemia, você está recuperado, porque você faz o seguinte, um preventivo. Tem muitas empresas de saúde que elas dão palestras, elas chamam o beneficiário ou o cliente para participar, porque nada melhor do que o preventivo. Porque quando você utiliza medicamento como preventivo, você não está tão apto a exercer aquela doença ou evitá-la. Como a gente não pode ficar tomando qualquer tipo de medicamento sem receita, sem acompanhamento médico, tome o chá. Tem muitos chás preventivos. Eu sou muito preventivo, eu uso muitos chás. Por exemplo, às vezes eu pego uma gripe, a minha gripe dura 1 ou 2 dias, não passo disso. Tem gente que fica uma semana, um mês. Por quê? Porque não está acostumado.
É bom tomar um chá de vez em quando como preventivo, não há nenhum problema, porque aí quando vem a doença ou o problema, ele não vem tão forte como deveria de vir, porque o seu organismo já está mais recuperado, ele está forte, ele está preventivo. Ou às vezes a doença nem aparece, porque você já está com a sua imunidade alta. É o que eu falo, devemos estar com a nossa imunidade sempre fortificada, como uma fortaleza de defesa contra todos os inimigos que vêm a nos assaltar, tanto bactéria como vírus, como alimentos que a gente ingere e tudo mais. Ela tem também um poder muito forte antioxidante e também bactericida, eliminando a maior parte das bactérias do nosso organismo. Além de ser diurética, eliminando os líquidos retidos do nosso organismo. Tem medicamentos também, se eu não me engano é a base de alguns... eu esqueci o nome de medicamento que eu queria falar, daqui a pouco eu lembro. Medicamentos que retêm o líquido do nosso organismo. Se você utilizar o medicamento e o chá junto, você vai eliminando gradualmente os líquidos também. Eu acho isso muito interessante fazer. E perceber também que tem alguns chás que podem interagir com o medicamento. Mas a maioria não tem essa ação, são alguns que fazem isso. Auxilia na ereção peniana. Por isso que os índios tupis utilizavam, que eles falavam que para a relação sexual era interessante para eles, que estimulava essa parte, porque ela é vasodilatadora, ela ajuda o sangue a circular melhor na região peniana, liberando os vasos, então você tem uma ereção peniana melhor. Muito interessante. Estimula o sistema nervoso central, porque, como eu disse, como ela recupera o organismo, estimula, tonifica, ela ativa essa região. Então, se você tem alguma disfunção ou fraqueza no sistema nervoso central, ela recupera e te deixa imunizado nessa parte. Porque tem algumas doenças que comprometem esse sistema, e a casca ajuda nesse preventivo. Ela tem um efeito ativador que é a catuabina. Por que catuabina? Porque quando foram feitos estudos, eles queriam dar um nome para esse efeito mais forte e ativador que foi encontrado, porque ela tem alcaloides, ela tem flavonoides, taninos, terpenos e a tal da catuabina, batizado. Então a catuabina ela é muito presente na casca da catuaba, então ela tem um efeito ativador como o Viagra, o nosso medicamento mais conhecido para ativar a região sexual. Então, como ele tem esse poder, a catuaba também tem esse poder ativador. Então é muito interessante, por que não usar um chá, uma coisa natural para você ter uma relação de desempenho melhor? Estudos feitos com uma quantidade específica, acho que foram 240 seres humanos, assim como nós, foi comprovado que 60% desses homens nesse estudo, tiveram melhor desempenho sexual e a libido melhorou 60%. Então, para você ver, é uma planta muito boa para essa parte. Combate a insônia, melhorando o desempenho do sono, dos ciclos. Ela trata, ela previne, na verdade, ela previne DST, doenças sexualmente transmissíveis. Porque como ela melhora o organismo, te imune, traz uma imunidade maior e mais potente, tudo que vem de fora não ataca com tanta propriedade, ou às vezes nem acontece, como eu digo, Como eu disse, a gente tem que ser preventivo. Problemas de paralisia facial. Teve um caso que a pessoa utilizou e como circulou melhor, ela falou que melhorou essa parte de expressão, problemas de paralisia facial. Melhorou e resolveu. Então, para você ver como que ela melhora o nosso sistema, como que ela fortalece o nosso sistema orgânico, é muito importante, porque ela tem muitos benefícios, e a catuabina é muito presente, ela é muito forte na casca. Você encontra em pó, em cápsulas, ou você pode pedir para manipular também. Eu gosto de comprar assim, porque eu vejo mais como natural, porque cápsula eu não tenho muita confiança. Desculpem os farmacos, mas eu não tenho muita confiança, porque eu não sei, eu acho que perde propriedade, perde um monte de coisa. Assim, a casca, quando eu fervo, você sente que você recupera, que aquilo sai com propriedade na água, e depois você já utiliza em seguida. É muito legal. Como que eu preparo o chá da catuaba, da Mirando? Eu vou utilizar 1 litro de água para 1 colher de sopa somente. Tem pessoas que eu indico 2 colheres,
que as pessoas que têm mais de 60 anos, que é uma outra história. Mas se você tem menos de 60 anos, utilize uma colher de sopa, porque ele é muito forte. E você vai fazer o seguinte, quando a água ferver, você coloca... você vai quebrar, né? Você fala, como que eu sei que é uma colher de sopa? Você pode quebrar, entendeu? Você vai quebrando em pedaços, porque ela tem umas partes que são bem duras para quebrar. Tem outras que não, é mais fácil. Aí você vai colocando, você tem mais ou menos uma média da situação, entendeu? Você tem uma média. E aí você coloca mais ou menos 2 colheres de sopa, desculpa, 2 colheres de sopa não. 1 colher de sopa, mais ou menos isso, que nós podemos utilizar. 1 colher de sopa, uns 4 ou 5 pedacinhos da casca, né? Mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros. A gente utiliza para 1 litro de água. Ferveu a água, eu coloco a casca dentro, tampo, deixo ferver 5 minutos. Ferva 5 minutos para soltar a propriedade. Desliga o fogo, abafa e deixa amornar. Que também nesse meio tempo as propriedades vão soltando. Depois disso você pode coar, guardar, armazenar em garrafa térmica, da forma que você achar melhor, na geladeira. E utilize naquele dia ou no máximo no outro, porque ela de um dia para o outro pode perder a maior parte das suas propriedades. Você vai utilizar inicialmente de 2 a 3 xícaras ao dia. Não passe de 3 xícaras, porque você pode ter problemas. Eu vou explicar por quê. Então, começando com 1 colher de sopa é ideal. Com o tempo, se você vê que não teve muito resultado, você aumenta para 2 colheres de sopa. Mas eu indico 2 colheres de sopa para os meninos que têm mais de 60 anos, certo? Os meninos que têm menos de 60 utilizam 1 colher de sopa somente, porque ela é forte. Quais são os efeitos colaterais? Dor de cabeça. Se você começa a sentir muita dor de cabeça, é porque você está utilizando muito o chá. Taquicardia, porque como ela é aceleradora, ela dispara o coração. Taquicardia. E se você tem sensibilidade à ioimbina, a ioimbina é um alcaloide, eu estou enrolando toda a língua hoje, alcaloide que está dentro do composto fitoquímico. É um alcaloide muito forte, né? Porque a catuabina está ali, a iombina, são tudo uma amiga da outra. Então, ela é muito forte. Então, tem gente que tem sensibilidade a certas propriedades de erva, então tem que tomar cuidado com isso, certo? Contraindicações. Grávidas, lactantes, pacientes com glaucoma. Se você tem glaucoma, você tem uma predisposição para aumento da pressão ocular. Se você tem uma predisposição de aumento da pressão ocular, então não utilize esse chá, porque ele vai aumentar mais ainda a sua pressão. E você pode ter um glaucoma muito intenso. E seu oftalmologista vai querer cortar o meu pescoço, com certeza. Pré-excitação ventricular. Se você tem algum problema relacionado à parte cardiológica, disparo, uma válvula mitral ou algo parecido, evite esse chá, porque ele dá uma disparada grande, porque como ele é circulatório, vasodilatador, ele vai fazer a função dele de correr. E aí você vai passar mal, vai dar uma taquicardia, vai dar uma tontura e aí por diante. Se você tem problema de retenção urinária também, não é interessante tomar, porque você pode ter um comprometimento renal, então é melhor evitar, certo? Úlceras estomacais. Se você tiver uma úlcera muito grande, comprometedora, vai cair que nem um tijolo no seu estômago. Então, não tome, evite o máximo que você puder. Se você tiver esses problemas de contraindicação, então corra da catuaba. E do Viagra também, porque vai ser a mesma função, certo? A catuaba, eu achei muito interessante isso que eu descobri. A catuaba e a marapuama, que é o primeiro vídeo que eu falei, que eu disse, eu fiz o vídeo da marapuama, certo? Eu fiz o vídeo da marapuama, da casca. Eu fiz o vídeo do nó de cachorro, que parece um pênis canino, né? O formato de um pênis canino. E agora eu estou fazendo a catuaba. O próximo vídeo, que vai ser o 4º, eu vou falar sobre as 3, a conjunção dessas 3, marapuama, nó de cachorro e catuaba. O que ela faz no poder sexual, o que ela faz no nosso organismo, o que ela desperta de libido na gente, é fantástico. Eu vou explicar no 4º vídeo, vou falar só sobre isso, sobre a parte sexual. Então, o que acontece? Estudos que a USP está realizando, eles descobriram que a catuaba e a marapuama, que é o primeiro vídeo que eu fiz, eles têm um benefício muito grande em drenagem linfática e microcirculação cutânea.
Quando eu comecei a ler a matéria, não é uma matéria que não está terminada, não é um estudo que ainda foi comprovado, está em papel ainda, está em comprobatório, né? Vai se comprovar cientificamente falando depois, mas eles perceberam que há uma circulação muito boa cutânea em relação às duas, ou se não a conjunção das duas, catuaba e marapuama. Então eu entendo assim, se ele tem um tratado da drenagem linfática, né, para melhoria, liberação de líquido, drenagem, nananã, e tudo mais, você libera aquela região, eu entendo que daí para frente podem surgir cremes, injeções, processo injetável, que aí você vai conseguir liberar certas regiões do seu organismo que não circulam, que acumulam gordura e tudo mais. Eu achei muito interessante. Então eu espero que a USP chegue nesse patamar, porque vai ser muito legal. Está em estudo ainda e etc. Tem muita... Por isso que eu te falei, com o tempo, os fármacos vão estudando, as faculdades vão descobrindo coisas muito mais do que você imagina. Às vezes uma planta, você acha que ela tem 3, 4 propriedades, ela acaba tendo um monte de propriedade. Mas com o tempo vão te passando essas informações. E eu achei muito, muito, muito legal esse estudo da USP que eles estão fazendo. E tudo que eu falei para vocês tem estudos científicos comprovados. Eu vou colocar aí na parte da informação, né, dentro do canal, quem são as faculdades, descobertas e tudo mais. Achei super legal. Mas é isso daí. Ela tem um processo acelerador muito forte. Ela tem uma recuperação forte do nosso organismo, a catuaba, a mirando, e ela tem esse poder afrodisíaco, libido, ereção peniana e tudo mais na parte sexual. É muito, muito legal. Vale a pena testar e resultados maravilhosos. Enquanto as meninas dizem que regula a parte menstrual e melhora, né, dor, essas coisas todas. Mas ela tem uma função mais próxima e forte, igual tem o Viagra, que é para os meninos de menos de 60 e os meninos mais de 60. É isso, fica a dica, espero que você tenha gostado. Se você ainda não me acompanha, se inscreva no meu canal. E gratidão, porque eu dependo de vocês, o meu sucesso e a divulgação dos meus chás, né? Todos os estudos que eu tive desde a minha infância, o meu bisavô que me deu essa incumbência, e a gente foi estudando, foi se recuperando, foi se formalizando, foi entendendo e a gente vai passando, né, para quem precisa e para quem gosta e para quem agrega. Melhorias sempre bem significativas na nossa vida, né? Se a gente pode evitar medicamentos e utilizar chás que são mais naturais, melhor, né? Com certeza. Gratidão, fiquem na paz e até o próximo vídeo. Até lá. Um grande beijo para vocês.